Meu amor, dona da minha cabeça, não nunca desapareça do seu amor. Vamos ao vivo, então, agora. Gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer a presença dos colegas que estão aqui para ouvir também dois ex-alunos nossos, egressos, o Francisco Afrânio Rodrigues Teles, que foi me orientando, e a Michele Daiana de Souza, Gaspar Cordeiro, que nome chique esse, hein? Muito bom ter vocês aqui com a gente, é um prazer a gente poder estar em mais um encontro, mais um seminário de egressos, é sempre um prazer rever as carinhas dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores aí que estão aí no mundo, levando para todo mundo aí as discussões, as reflexões e as pesquisas que realizaram. Nós vamos hoje ouvir, em primeiro lugar, aqui a Michele falando para a gente sobre o trabalho que ela fez e provavelmente agora está dando continuidade, que tem aí como tema, deixa eu aumentar aqui para eu enxergar bem, sobre um percurso de formação na clínica de linguagem, grupo de aquisição, patologias e clínica da linguagem. Então, esse é o tema que ela vai trazer para a gente e a gente vai poder discutir com ela aí por meio das perguntas que vocês fizerem, por meio também das possibilidades de debate que existem aqui mesmo no Zoom, onde nós estamos realizando esse trabalho. E depois vamos ter, então, o Afrânio falando sobre a argumentação na base nacional curricular e a necessidade de uma abordagem para a colaboração crítica. Então, acho que a gente vai ter uma tarde aí de discussões distintas, como é a marca do Lael, que trabalha com as diferentes perspectivas, e vamos poder, então, também fazer esse debate mais amplo com todo mundo que está aqui. Eu vou passar a palavra para o Tony e para a Zuleika, que são os professores, coordenadores do programa, e agradecer a todos os colegas que estão aqui, o nosso intérprete Tony, que também é nosso egresso, e todos os alunos que estão aqui ou que estão aí no Facebook seguindo a gente. Então, Tônia, a palavra está com você. Vou pedir para que todo mundo que for ficar assistindo, se puder deixar o vídeo fechado, e só o Tony e a pessoa que estiver falando na hora, quer dizer, os dois apresentadores, quando estiverem falando, e depois o Tony puderem deixar as câmeras fechadas para a gente facilitar a acessibilidade. Eu agradeço, tá? Então, passo a palavra para o Tony e depois, então, para a Michele. Eu, né? O Tony e eu, tá bom. Então, eu quero dar boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vinde, arrobas, todos vocês, todas. Então, os egressos são uma peça-chave da avaliação da pós-graduação, e a CAPES considera egresso os mestres e doutores formados na pós-graduação nos últimos 5 anos. E, então, a fim de homenagear e congregar os nossos egressos, nós estamos organizando esse primeiro seminário de egressos do Lael, uma série de apresentações remotas aqui pelo Zoom. E esse primeiro seminário é bastante auspicioso porque coincide com os 50 anos do Lael. Então, quero aproveitar essa oportunidade, agradecer a professora Antonieta, que fundou esse nosso programa, colocou os alicerces para o que ele é hoje, né? Esse programa aberto, múltiplo, acolhedor, ligado, aerado, com tudo que existe no mundo, né? À frente, na vanguarda, né? Também obrigado à professora Leila, também pelo seu trabalho incansável, né? E então todos nós somos muito gratos a elas, né? E também somos muito gratos aos nossos queridos egressos, certo? Porque vocês saíram do Lael, mas o Lael não saiu de vocês, viu, meus queridos? Então essa é a verdade, né? E sob os bons auspícios da professora Fernanda, a representação dos alunos Super Sandra Santella, Super Caterine Oliva, Super Cláudia Delfino, que está aí, né? Voz do Além, que já nos agraciou, né? E agradeço também ao Tony, meu xará,
pela interpretação, né, de Libras. E então quero passar a palavra agora aos nossos queridos egressos Michele e Francisco. Acho que a Fernanda comentou que sou eu que inicio, então eu quero começar agradecendo, né, ao Lael por essa organização desse seminário de egressos. Acho que é um espaço importante de interlocução, um espaço fundamental para a gente poder contar um pouquinho do nosso percurso, né? E que foi realmente com muita gratidão que eu acolhi essa possibilidade de falar aqui hoje sobre um pouco do percurso que eu tive no Lael e desse importante percurso que foi para a minha formação aí no Lael, com mestrado, com doutorado, e a minha trajetória de pesquisa, né, meus temas aí de pesquisa nesse percurso no Lael. Então, eu vou tentar, nesse período curto aí, eu chamei desse percurso de formação na clínica de linguagem, mas eu quero falar um pouquinho dos trabalhos que eu desenvolvi no Lael. Então, vou tentar organizar meu tempo para falar falar de uma maneira sucinta desses trabalhos. Também gostaria de agradecer, né, quem foi minha orientadora nesse tempo no Lael, a professora doutora Maria Francisca Lier de Vito, sempre muito acolhedora, generosa, desde o princípio, desde o mestrado, e aí conduzindo com compromisso e com muito carinho comigo, com as minhas pesquisas. Então, a gratidão aí por poder ter vivido esse tempo com ela no Lael e ainda vivenciar, né, que eu continuo fazendo parte do grupo de pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem. Também gostaria de agradecer a professora Lúcia Arantes, que também foi uma das professoras que eu tive muito contato no Lael, né, nas disciplinas eletivas, nas optativas, nas disciplinas que eu percorri tanto no mestrado como no doutorado. Enfim, a todos que estão acompanhando do grupo de pesquisas, Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, e a todos os demais, né? Espero não ter esquecido de ninguém. Então, meu nome é Michele, como o Tony e a Fernanda já falaram. A minha formação na graduação, eu sou fonoaudióloga. Minha graduação foi pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, aqui no Paraná, de onde eu falo. Hoje eu atuo na Unicentro como professora no curso de fonoaudiologia. Depois eu conto um pouquinho, espero que dê tempo de eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho lá, que também tem os efeitos do trabalho que eu desenvolvo hoje aqui, com certeza estão enlaçados e articulados com a formação que eu recebi no Lael. Então, na graduação, já na graduação como fonoaudióloga, eu fui apresentada a formação que acontecia e acontece no Lael, pela professora Juliana, né, minha colega, que acho que que está acompanhando aqui também. Ela teve seu percurso de formação aí no Lael, e com ela eu me encontrei desde o início para a formação, com a formação em afasia, na verdade, com o meu desejo de estudar afasia, e foi ela lá na graduação que me apresentou esse tema que percorreu comigo as minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que é um pouquinho do que eu vou falar hoje também em relação ao que eu consegui desenvolver de trabalho no Lael. Esse tema, né, da afasia, ele é um tema muito importante e até muito pertinente para esse momento, justamente porque junho
é um mês em que circulam que estão circulando muitas lives e muitos vídeos em relação à afasia, que para quem não conhece ou para quem não sabe o que é uma alteração linguística, uma condição de uma dificuldade linguística significativa nos sujeitos pós alguma lesão neurológica, e cabe aí aos fonoaudiólogos um trabalho linguístico com esses sujeitos. E esse mês, então, é um mês em que muito se fala sobre a afasia justamente pela invisibilidade social marcante que esses sujeitos têm aí, que a afasia acaba abalando muito as relações sociais, as relações que esses sujeitos tinham antes do acontecimento neurológico, pela própria dificuldade linguística e outras dificuldades subjetivas que eles, outras questões subjetivas que eles acabam enfrentando, né? Então, foi aí na graduação, com a professora Juliana Marcolino Galli, que fez o mestrado e o doutorado também no Lael, aí na linha de pesquisa, com o grupo de pesquisas, que eu fui apresentada ao Lael, né? Que eu poderia ir, vivenciar no Lael um caminho aí com uma formação linguística sólida, robusta. E aí foi quando eu fui para o mestrado, logo um ano após que eu terminei a graduação. E lá no mestrado, então, foi, né, com as vivências no Lael, eu consegui encontrar uma formação importante de diferentes teorias linguísticas, então, nas disciplinas obrigatórias, nas disciplinas eletivas e optativas, eu tive contato com diferentes teorias linguísticas, e isso foi muito importante para a minha formação e para a minha atuação. Tive a oportunidade de ler autores que são fundamentais hoje para a minha atuação dentro da universidade, como Saussure, Jacobson, Chomsky, Benveniste, enfim, N outros autores que eu não vou mencionar, mas que fornece, então, desde o mestrado eu consegui observar isso, que o Lael me ofereceu essa formação em diferentes teorias linguísticas, assim como a Fernanda falou, né? São teorias muito diferentes que você tem a oportunidade de se aproximar na vivência do mestrado, do doutorado no Lael. Além disso, né, como a minha aproximação com o grupo de pesquisas, aquisição, patologias e clínica de linguagem, encontrei, e isso também foi fundamental para a minha atuação hoje, seja a minha atuação acadêmica, como a minha atuação clínica também, nas práticas clínicas, uma formação sólida na clínica de linguagem, né? Uma formação que transmite aí um compromisso muito grande com o trabalho com a linguagem, né? Então, mesmo que eu vá falar a partir de agora um pouco mais especificamente em relação ao que eu desenvolvi no mestrado, ao que eu desenvolvi no doutorado, vou ser breve para não pegar o tempo do Afrani, para também a gente poder talvez fazer algumas perguntas em relação às temáticas de pesquisa que eu desenvolvi. Apesar, então, de que eu vá falar especificamente sobre afasia, que foi o tema que eu percorri tanto no mestrado quanto no doutorado, a formação que eu recebi no mestrado e no doutorado no Lael, ela foi ampla e numa formação sólida na clínica de linguagem, né? Então, acho que eu queria deixar isso marcado, que para além aí daquilo que eu desenvolvi nas minhas pesquisas, eu acho que toda a minha posição teórica
e clínica, hoje eu devo a esse percurso de formação que eu fiz aí no Lael. Então, por isso, valorizo muito essa possibilidade, esse espaço de estar falando aqui hoje, de dar meu testemunho em relação ao percurso que eu vivi com a linha de pesquisa, né, ao percurso que eu desenvolvi aí dentro do programa, porque eu acho que foi, de fato, um divisor de águas para a minha carreira, para as minhas vivências, tanto profissionais quanto pessoais. Então, continuando um pouco e voltando agora mais especificamente ao meu trabalho, falando do mestrado, lá na graduação ainda eu me interessava por questões de pesquisa, tão relacionadas à afasia, e no mestrado eu levo essa questão para minha orientadora, né? Eu levo essa questão da afasia que já vinha aí do meu trabalho de conclusão de curso, e fui acolhida, né, para poder falar sobre isso. Então, o título do meu mestrado, que eu defendi em 2014, no Lael, foi Fala Jargonafásica e Clínica de Linguagem com Afásicos. Nesse tempo do mestrado, eu tive... o mestrado eu dediquei mais tempo à análise de dados linguísticos, então foi muito importante a aproximação à linguística, a linguística estruturalista, ou seja, a linguística com autores como Saussure e Jacobson, para chegar mais perto desses dados de fala afásica, né? Essa aproximação à linguística estruturalista atravessada aí pela leitura da clínica de linguagem, pela leitura que vem do interacionismo com a Cláudia de Lemos, e aí articulada com a clínica de linguagem. E eu pude, então, falar de um outro paradigma, de um outro viés sobre a fala jargonafásica, né? Não sei se todos estão familiarizados com esses termos, mas a fala jargonafásica, brevemente, né, definindo aí, envolve pedaços de fala, fragmentos de fala que insistem, que são repetitivos e que atrapalham a significação, né? Durante um diálogo, atrapalham a interpretação do outro, né? Assim como um grande autor da psicanálise, né, o Lacan, falou, os afásicos ficam ao lado do que querem dizer, né? Então, na jargonafasia, isso é mais, ainda é mais significativo, uma das manifestações, um dos quadros afásicos, que ele é descrito pela literatura como um quadro muito grave de alterações linguísticas, né? Um quadro em que muitas vezes algumas teorias nem propõem propostas de tratamento, por dizerem que esses quadros aí são muito graves, né? Não é o caso da clínica de linguagem, né, em que há sim uma proposta de trabalho clínico, independente da manifestação linguística, mas considerando a presença de um sujeito na linguagem. E então, no meu mestrado, eu me dediquei a uma análise linguística dessas falas jargonafásicas. Eu pude aprender o funcionamento linguístico dessas falas e pude dizer também, a partir de outros grandes autores dentro da clínica de linguagem, como a própria professora Susana Fonseca, que é pioneira nos estudos da afasia na clínica de linguagem. Quando eu falar da minha tese, eu vou falar dela novamente. Eu pude dar um passo aí para falar do quanto esta é uma clínica que oferece possibilidades de trabalho, mesmo com falas com grandes dificuldades linguísticas, né? Que uma escuta e um olhar por um funcionamento linguístico dessas falas possibilita a um fonoaudiólogo fazer aí um trabalho clínico
que seja de natureza ética, responsável e que tenha, assim, mudanças possíveis na fala desse sujeito, né? Acho que em relação ao mestrado, brevemente, era isso que eu queria colocar. Depois, se tiverem questões, podem fazer, né? E aí eu já vou falar, então, do meu doutorado. Logo que eu saí do mestrado, eu segui para o doutorado, né? Já no ano seguinte. Então, por isso eu terminei meu doutorado em 2019, no ano passado. A questão da afasia não sempre permeando os meus estudos, mas o doutorado teve uma marca diferente na minha formação, porque foi quando eu pude me aproximar ainda mais da psicanálise, né? Muitos que acompanham aí as questões relacionadas ao grupo e os trabalhos da clínica de linguagem sabem, então, dessa aproximação da clínica de linguagem com a psicanálise. Então, no doutorado foi o momento em que eu tive essa maior aproximação teórica à psicanálise mesmo. Então, essas são as coisas que acontecem online. Pessoal, é a minha gata que está aqui atrapalhando. Só um minuto. Desculpa. Então, aí a gente ri, né? Porque isso é inevitável. Desculpa. Vamos lá. Então, no doutorado, com essa aproximação da psicanálise, que foi fundamental aí também para delinear as minhas questões de pesquisa relacionadas à afasia, porque se no mestrado, então, eu fiquei muito atenta aí a uma análise linguística, a questões linguísticas. No doutorado isso não ficou de lado, é claro, né, pela própria formação em linguística que o doutorado aí no Lael nos oferece, mas em ênfase, para mim, ficou muito mais forte as questões clínicas subjetivas desses sujeitos, né? Então, a possibilidade de lidar aí com algumas questões que permeavam o tratamento de sujeitos afásicos e que estavam relacionadas às questões subjetivas, aos efeitos subjetivos, né? Foi um outro tempo, então, da minha formação, como eu disse, que a psicanálise teve essa forte entrada, e o título da minha tese, a minha questão central, inclusive, é o luto na clínica de linguagem com afásicos. Então, eu tenho muito carinho por esse trabalho e orgulho também dele, porque ele é, sim, um trabalho pioneiro, não apenas aí para a clínica de linguagem, acho que para a clínica de linguagem também, mas no sentido da temática do luto, né? Para pensar do campo fonoaudiológico mesmo. Não se discute isso dentro da atuação fonoaudiológica com afásicos. Eu não vejo fonoaudiólogos preocupados em discutir a questão do luto, que é, sim, uma questão clínica fundamental quando a gente está fazendo atendimento de pacientes afásicos. Então, durante o doutorado, a minha questão central do doutorado foi o luto, mas eu parti de algumas questões teóricas, é claro, né? Então, eu falei que eu ia dizer do trabalho pioneiro da Suzana Fonseca em afasia dentro do grupo de aquisição, patologias e clínica de linguagem. E no decorrer do trabalho dela, ela afirma, então, que a afasia é uma tripla condição. Uma tripla condição porque ela produz aí... porque ela produz uma fala em sofrimento e um drama subjetiva, e isso por efeito de um cérebro ferido, né? Então, cérebro ferido, fala em sofrimento, drama subjetivo, essa é a tripla condição. E o
o que eu defendi na minha tese é que esse drama subjetivo implica luto, né? Para poder defender essa proposta, né, que esse drama subjetivo do afásico implica luto, que há luto, sim, pelas perdas vivenciadas numa afasia, numa condição linguística muito diferente, numa condição de falante, de sujeito na linguagem muito diferente daquela anterior ao AVE ou a qualquer outro acontecimento neurológico que possa acarretar um quadro de afasia. Para chegar na questão do luto, eu me aproximei de grandes autores da psicanálise. Eu percorri autores como Freud, Lacan, um grande autor para o doutorado, que foi um grande achado, que foi bem importante para as discussões que se seguiram, foi o Alushi, num livro que se chama, um livro brilhante, se chama A Erótica do Luto, né? Foi um livro que realmente me ajudou muito durante a tese, né? E se lá na psicanálise tem aí toda uma discussão que não vai ser possível, né, fazermos aqui com tanta profundidade, mas se lá na psicanálise, de forma breve, o luto é esse estado psíquico diante da perda de um objeto, lá na afasia nós temos que considerar que essa perda ela é muito diferente, que tem uma singularidade no que o afásico, no que o sujeito afásico perde, já que a perda não é a morte real, né? Então, não é o luto da perda, não é semelhante ao luto da perda de um ente querido, né? Então, o que se perde na afasia? O afásico sofre N perdas, né? Um lugar no trabalho, um lugar na família, nas relações com a sociedade. E se ele não perde, de fato essas relações mudam, esses lugares mudam. Há sim várias mudanças nas relações que são permeadas pelo sujeito afásico. E há um luto para lidar aí com todas as perdas que ele vivencia. Muitos sujeitos chegam a se isolar para viver esse luto, né? Então, eu comentei lá no começo, quando eu estava falando, que até esse é um mês muito propício, quando a Cláudia veio falar comigo em relação a poder fazer essa participação no Seminário dos Egressos nesse mês. Eu falei assim, é um mês muito propício mesmo, né? Porque esse isolamento que os afásicos vivem é algo que a gente precisa poder falar mais, é algo que a gente precisa poder colocar aí palavras em relação a isso, para que também os profissionais que atuam com esses sujeitos possam ficar atentos para acolher os sofrimentos, que não são poucos, que esse sujeito vivencia, né? Então, eu disse também na minha tese algo que pode parecer bem pesado, mas que é fato quando você vivencia a prática clínica, que a afasia, ela circunscreve a morte de algo de si em vida, né? Tem aí sim uma fratura no registro imaginário de se sustentar como falante, porque é muito difícil sustentar o laço social com possibilidades simbólicas, possibilidades linguísticas tão fragilizadas. E diante dessa condição, né, linguística, não é à toa que a gente escuta na clínica e escuta
na fala desses sujeitos, muitos afásicos se referindo na terceira pessoa. Eles referem-se, né, a si próprios como o outro, né? Tem um relato autobiográfico de um autor que se chama Cardoso Pires, que teve uma afasia transitória, então ele ficou por um tempo afásico. Vale dizer que nem todo afásico consegue retornar à sua condição linguística anterior, né? No caso do Cardoso Pires, ele retornou, mas a afasia mesmo assim deixou marcas ali na sua condição de falante, na sua condição de escritor. E ele diz em algum momento do seu livro, ele diz assim, que o que havia era ele, o outro de mim. Então, se referem a si mesmos na terceira pessoa, porque não há um reconhecimento em relação a esse eu, que é essa nova condição do eu diante das condições linguísticas que são impostas, né, pela afasia. Então, você acorda no dia seguinte, pós um AVE, pós uma condição neurológica, sem a sua possibilidade de fala, né? Sem a sua possibilidade de escrita, ou com uma possibilidade muito diferente da anterior, né? E isso sim produz luto, né? Então foi esse caminho que eu sustentei na tese, dizendo então que o afásico enlutado ele é convocado sim a traçar uma vida nova, com essa condição linguística muito diferente da anterior, e que esse caminho, esse percurso, ele vai ser sempre muito singular, mas que atravessar o luto é inevitável, né, para os afásicos. E cabe sim a um clínico de linguagem escutar isso, sem deixar de lado o compromisso com o linguístico, com a fala, e mais sustentar também o seu compromisso com o sujeito, né? Bem, eu sei que o meu tempo está quase encerrando, eu não quero me alongar, né, para o Afrânio também poder falar depois, então é para a gente poder discutir. Esse foi um recorte, né? Espero que eu tenha conseguido fazer esse recorte do mestrado e do doutorado, dos temas centrais. Eu só queria encerrar, né, dizendo que atualmente eu sou, então, professora nas disciplinas de linguagem do curso de fonoaudiologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, então sou professora colaboradora lá. Trabalho com a minha grande parceira e minha mentora desde o princípio da graduação, a Juliana Ferreira Marculino Galli, como eu já mencionei. E lá, coordenado pela professora Juliana, nós temos o Laboratório de Estudos da Linguagem, o LaLíngua, que ele tem diferentes projetos de pesquisa e extensão, aos quais eu faço parte da equipe executora desses projetos, que são de naturezas distintas, o qual tem aí vínculo com toda essa formação que é oferecida aí na clínica de linguagem, né, pelo grupo de pesquisa da aquisição, patologias e clínica de linguagem. Então temos vários projetos que se articulam também com o que vem sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa aquisição, patologias e clínica de linguagem. Um deles que inclusive foi mencionado na live do grupo de pesquisas, né, que é o projeto CNPq Universal, que articula aí as universidades, a UFBA, a Universidade da Bahia, Federal da Bahia, na qual está a Melissa Catrini, que também fez a formação aí no LAEL, a Unicentro, a Universidade de Rosário, na Argentina, caracterizando aí uma internacionalização que é importante,
E a PUC aí, com a aproximação da professora Suzana, né, com a Derdic, porque um dos pilares desse projeto do CNPq é a replicação do serviço CAAF, que é um serviço já muito sólido e bacana com a afasia na Derdic, que se vincula aí à PUC São Paulo, coordenado aí pela professora Suzana. Eu espero não ter esquecido de nada, eu estou à disposição para perguntas, dúvidas, e retomo dizendo que foi um prazer poder falar. Michele, um prazer ouvir você, muito bacana ver como que a tradição de fazer um trabalho de pesquisa que seja engajado com a realidade também se reproduz na sua prática, no seu fazer, no seu relato, isso é fundamental. Fico tão feliz, tão animada de saber que a gente, de alguma maneira, com a nossa pesquisa, pode contribuir para um mundo melhor, independentemente das áreas, e é muito bom ver você falando disso numa área que é muito diferente da minha, mas que da mesma forma tem tanto impacto, isso é muito gostoso. A gente tem uma pergunta para você, Michele, que é do Denis, e que é a seguinte, vou ler para você. A afasia pode ser causada por motivos psicológicos? Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso para a gente, Michele? Você está muda, tá? Opa, agora sim, né? Agora sim. Como eu falei, já a afasia supõe aí essa tripla condição: cérebro ferido, fala em sofrimento e drama subjetivo. Então, há sim sempre para se caracterizar aí em relação àquilo que é definido na literatura, seja ela mais tradicional, né, um quadro afásico ele é efeito aí de um acontecimento neurológico, né, de uma marca abrupta, do nada, né? Lógico que podem existir questões linguísticas e alterações linguísticas que se aproximam aí daquilo que é denominado nas manifestações afásicas, como anomias, né, quando a gente não consegue nomear, que podem acontecer aí na vida diária por questões psicológicas. Eu não sei se é isso que ele está se referindo aí a questões psicológicas, né? Mas que o Denis Como o Denis está aqui, se você quiser abrir, Denis, e explicar. A Juliana falou, sim, um trabalho engajado com... Não, acho que é uma outra colocação. Mas se o Denis quiser abrir, pode falar. Não? Acho que ele está envergonhado. Porque muitas vezes a gente... respondeu. Porque muitas vezes a gente vivencia, assim, algumas manifestações que podem parecer aí, né, aquilo que se descreve na literatura tradicional. Então, não consigo nomear, eu esqueço do nome, eu faço aí uma parafasia, né? Sim, aquelas manifestações que são colocadas numa literatura tradicional que definem essas falas, essas manifestações de fala, mas no mestrado eu falei muito sobre o quanto a jargonafasia é uma dessas manifestações, o jargão, né? O quanto isso também não pode definir o que é essa fala, porque o funcionamento linguístico dessa fala vai muito além do que você nomear ela como jargonafasia, anomia, enfim, características que são descritas aí muito pela literatura numa fonoaudiologia mais tradicional. Não sei se eu respondi a ele. Mas... Diz que sim. Muito obrigada, Michele. A gente vai continuar aqui, você também vai ficar aqui, então se alguém mais tiver aí alguma pergunta, no final a Michele ainda pode responder e a gente vai passar a bola então agora para a Ofrânia, agradecendo muito a Michele, a generosidade e a explanação super amarrada, foi muito bom te ouvir. Muito obrigada, Michele. E eu então passo a palavra
para o Afrânio, que além de aluno do Lael, que já é uma qualidade e uma coisa que deixa a gente muito feliz, foi me orientando, né? Então, isso também é um orientando do coração, que trabalhou no nosso projeto do coração, que é o DigitMed, fez a tese dele aqui junto com a Francisca, meu Deus, a Fabrícia, que é a esposa dele, também fez o doutorado. Então, a gente teve aí muitas produções durante esse período que ele teve aqui. Então, é um prazer receber você, Fran, e a palavra está com você. Muito obrigado, Fê. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse momento, compartilhando as nossas experiências, compartilhando os nossos saberes e aquilo que nós pesquisamos, né, coletivamente, construímos juntos. Mas antes de cumprimentar mais pessoas, eu queria, assim, seguindo a lógica do DigitMed, eu vou colocar uma mandala aqui no meu pescoço, tá? Uma mandala para me apoiar nesse momento. E essa mandala está escrita o seguinte, é uma frase conhecida, né, do Nelson Mandela, que é aquela frase que todo mundo sabe, que a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo, né? E com essa frase eu queria começar, eu acho ela pertinente para os nossos dias, para os nossos momento odierno, e ela é muito importante nessa minha fala, né? Não só pela pessoa que disse, mas também porque tem a ver, eu vou fazer uma paráfrase em relação a essa frase do Mandela, né? Então, eu cumprimento a todos e a todas, agradeço imensamente ao Lael por estar fazendo esse seminário de egressos. Parabéns pela iniciativa. Eu acredito que é um momento que a gente se aproxima mais, inclusive mais do que momentos presenciais, né? Então, a tecnologia permite essas possibilidades, né? Então, esse contato agora, esse escutar a Michele, né? De outro campo, com outra área, então, e muitos outros. Então, é uma oportunidade. Então, agradeço ao Tony, agradeço a Cláudia Delfino, que fez todo o contato, agradeço, né, a companhia de vocês, dos amigos que estão presentes, das minhas professoras, a Cissa, e, sobretudo, a professora, né, e a colega, amiga, né, Fernanda Liberali, que eu quero agradecer por essa sua acolhida sempre, por esse não soltar a mão da gente nunca, estar sempre acreditando. Então, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe tem sido algo que eu aprendi muito a partir do Lael, especificamente no LACE, né? Então, o tema, como já foi anunciado pela Fê, né, a argumentação na BNCC, a necessidade de uma abordagem para a colaboração crítica. E agora que eu vou parafrasear, né, Mandela, quando ele disse que a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo, eu vou dizer que a argumentação, a linguagem é a arma mais poderosa para mudar o mundo, né? A gente pode dizer isso tanto na perspectiva de mudar no sentido para destruir, né, como também para criar, para produzir, né, novas possibilidades, novas formas de criar horizontes, para que mais pessoas, para que mais vidas possam, né, tenham condições de viver e coexistir e resistir nesse mundo, né? Então, são tantas provações sofridas, né? É preciso, então, que a gente pense que a linguagem é tudo isso, né? Tanto para o bem como também para o mal. Então, por isso que a argumentação é o foco dessa nossa fala, sobre isso que a gente vai falar. Eu pensei em conversar e, né, fazer nesse momento, apresentar 4 cenários-chave, né? O primeiro da minha pesquisa, enquanto pesquisa de doutorado no Lael, né, a partir do grupo LACE, que eu trabalhei com adolescentes, né, agentes silenciados, né? Eu trabalhei com o movimento da argumentação no projeto DigitMed Parnaíba. O DigitMed foi construído aqui, é importante ressaltar isso, que eu estou no Piauí, na cidade de Parnaíba, estou bem distante da maioria que está em São Paulo, em outros lugares, mas assim, então nós organizamos esse projeto com base como um braço, né, do DigitMed São Paulo,
aqui em Parnaíba, e a partir dele, desde 2015 até 2018, 2019, a gente trabalhou nesse projeto, e toda a produção da minha pesquisa foi nesse contexto, né? O contexto do DigitMed Parnaíba. Então, trabalhamos com adolescentes, com líderes universitários, doutores, professores da graduação, e adolescentes do ensino fundamental, professores e gestores, também pais e mães que participaram desse projeto de pesquisa e de formação. O objetivo geral da minha pesquisa de doutorado, né, que tendo foco a argumentação, foi investigar como a argumentação ela se constitui a agência, né, constitui a agência dos adolescentes do projeto DigitMed, né? Então, como ela era organizada, ou foi organizada nesse projeto, como as interações discursivas, né, criaram a oportunidade de pensar mobilizar para uma argumentação mais colaborativa, mais crítica, e que criasse condições para o desenvolvimento de agência, né, dos adolescentes no projeto. Então, as escolhas teórico-metodológicas do LACE, né, e que tem a base sócio-histórica, cultural, a metodologia de pesquisa, que é do LACE, na pesquisa crítica e colaboração, que tem como foco o desenvolvimento das pessoas, a intervenção dos pesquisadores e dos projetos, né, pelo processo de formação e de compartilhamento de ideias, de posições, de pontos de vista, diante das situações sofridas, né, das questões. Então, a pesquisa crítica e colaboração é central, porque essa metodologia a gente não é uma opinião, quer dizer, é um processo que a gente pode dizer, eu estou falando apenas como um ponto de vista solto por uma experiência. Não, tem uma experiência, mas também tem todo um processo metodológico desenvolvido para apresentar possibilidade de desenvolvimento e de intervenção, né, no processo. Nessa pesquisa, eu trabalhei com dados que foram produzidos e coletados em 2015, no projeto. Em setembro de 2018 é que eu fui fazer a defesa, né? O estudo sobre a argumentação, né, ele revelou que a argumentação, essa instrumentalização da linguagem, tem papel essencial na constituição dos adolescentes, né? Muitas vezes olhados como aborrecentes, né? Então, e a gente viu que no projeto DigitMed, a argumentação ela teve papel essencial, e a gente pôde acompanhar esse fluxo, esse movimento de que tipo de argumentação foi sendo produzida, né, nesse processo na organização, no desenvolvimento do projeto. Então, nós vimos que duas vertentes apareceram, né? Duas possibilidades que, de alguma forma, se entrelaçaram. Um momento mais forte, outro momento mais fragilizado, né? Mas o primeiro seria de momentos de organização, de uma argumentação que parecia apontar para a manutenção de adolescentes submissos. Então, a pesquisa, por mais que a gente buscasse com foco na colaboração crítica, né, com base liberal e nos estudos dos lacianos, né, mas em muitos momentos a argumentação que foi produzida no DigitMed Parnaíba, ela apontou para a manutenção de sujeitos submissos. Eu chamei de uma argumentação para a submissão, né? E, de alguma forma, silenciando esses adolescentes, que muitas vezes foram calados, sobretudo pelas lideranças, quem estava, eu mesmo, enquanto pesquisador, né? Muitas vezes foram ignorados, a sua voz não teve, então, teve momentos que a gente olhou tanto na linguagem extraverbal como verbal, né? Esses momentos. Outros, eles recebiam autorização para participar das atividades, eles precisavam da nossa permissão, né? Bem como o alinhamento de pensamento, de ideias, muitas vezes foi assim algo chocante. Isso me deixou bastante, enquanto pesquisador, assim, a princípio eu vi como uma desmotivação, mas depois eu vi que era o resultado da pesquisa. Não era o nosso desejo, não é só o desejo de querer que a argumentação colaborativa acontecesse, mas
era o que nós conseguíamos fazer. Então, nessa primeira vertente. Mas também, né, além dessa argumentação mais para a submissão, também foi possível identificar indícios de uma argumentação para a colaboração crítica, como defende Liberali e outros pesquisadores no Brasil e fora também do Brasil, né? Então, nessas interações discursivas para uma argumentação para a colaboração, esses indícios pareceram mostrar que a linguagem favoreceu o desenvolvimento de agência de não todos os adolescentes, mas de alguns adolescentes, né? Porque muitos começaram a participar livremente das discussões, eles apresentavam um ponto de vista, bem como justificavam essas posições, né? Tanto posições que às vezes concordavam, como também posições discordantes, né? Eles questionavam, eram questionados, né? Enfim, nós podemos olhar essas duas vertentes dentro dessa pesquisa. Então, esse é o primeiro cenário-chave para eu falar dessa argumentação na BNCC mais adiante. Então, a pesquisa que efetivei, que eu realizei junto ao LACE nesse período, né, de 2015 até 2018. O segundo cenário que eu estou trazendo, então, a parte disso, para trazer o tema que eu coloquei à disposição dessa nossa fala, foi a questão da BNCC. Eu estava defendendo em 2018 e 2017, dezembro de 2017, a BNCC foi sancionada, foi aprovada, e interessante é que dentro desse projeto, né, essa Base Nacional Comum Curricular, como um documento normativo, ela foi organizada em competências e habilidades. São 10 competências que esse projeto de educação básica para todo o país foi sancionado, né? Ele normatiza as aprendizagens essenciais que todos os estudantes precisam aprender na escola brasileira e vem com essa organização, competência. E uma delas me chamou muita atenção, que foi a competência número 7, a competência argumentação, né? Mas eu já estava defendendo, não dava mais para trazer essa discussão da BNCC para a tese, né? E quando eu comecei a me deparar, como eu também sou da escola pública, também atuo como técnico de uma regional de educação, e eu comecei a estudar também a BNCC, uma vez que a gente precisou também, no Piauí, pensar o currículo, né? Então, o Piauí tem um currículo que teve adesão da maioria dos municípios, né? Eles pactuaram com esse currículo Piauí, que dá mais regionalidade, né? Que torna mais contextualizado em relação à BNCC. Então, e a partir dali a gente foi se deparando e olhando para a argumentação, né? A argumentação, a competência 7, né, da BNCC e do currículo Piauí, automaticamente, o destaque é para a capacidade de construir argumentos, né? Conclusões, opiniões de maneira qualificada, para que os estudantes possam debater com respeito às colocações dos outros, né? Ela inclui a consciência, a valorização da ética, dos direitos humanos, da sustentabilidade social, bem como também da sustentabilidade ambiental. Isso torna uma referência essencial para o aprendizado dessa competência, orientar os posicionamentos dos estudantes. Ela perpassa desde a educação infantil até o ensino médio, né? Mas está lá essa proposta, e ao longo dessa proposta, e as várias vezes que a argumentação é trazida pela BNCC, pelo currículo Piauí, em geral, está mesmo com essa possibilidade de colocação em respeito, de debate, de qualificar a opinião das pessoas, mas, em geral, ainda essa argumentação é voltada para a argumentação clássica, né? Que é a argumentação aristotélica voltada para convencimento, para persuasão, né? Então, eu fiquei pensando, é preciso que faz a linguística, né? A linguística aplicada, que é discutir, problematizar as situações, a vida. Então, nós temos aí um projeto de educação que precisa ser problematizado. E, fazendo esse recorte etimológico, nós temos aí a argumentação.
Então, quais são os sentidos e significados da argumentação trazidos, né, pelo currículo Piauí, né? É isso que eu estou querendo olhar, né? Quais são os significados de argumentação que já produzidos? Aí nós temos o LACE, nós temos outros grupos de pesquisa que têm uma proposta, significados produzidos pela argumentação. Então, há necessidade de avançar nessa discussão e no contexto escolar. Então, esse é o segundo cenário-chave para essa minha fala. O terceiro é a gente olhar para a nossa sociedade, olhar para a escola e a sociedade, né? Então, a compreensão de argumentação, né, clássica, essa visão aristotélica, né, ainda é, na maioria dos casos, presentes, né? Ainda é o que é mais forte de alguma forma no discursos, né, das pessoas, na escola, né, de muitos profissionais que colocam a necessidade de se persuadir, de convencer o outro como algo valoroso, né, como uma ideia essencial, né, e que nós no LACE temos muitas reflexões e produção de significados sobre a contraposição ou, né, ou como avançar nesse campo da argumentação. Então, se a gente olhar para a escola e a sociedade, a escola a gente pode ver como um micro, né, vamos dizer assim, um microcampo, né, que mostra um retrato, um espelhamento, vamos poder dizer assim, da sociedade. Mas ela também pode ser agente da sociedade, ao tempo que ela pode ser paciente, passiva, da forma como a sociedade age, ela também pode ser e é também agente. Então, ela é agente paciente desse processo, né? Da vida social, sociocultural. Então, parece, né, que a gente olhar para esse cenário social, essa coisa da argumentação, como eu mostrei lá na tese, voltada para a submissão, ou sobre aquilo que a Fernanda Liberali, a Fê, trata, que é uma argumentação para a destruição, né? Parece que cada dia mais, nos últimos anos, 2018, 2019 e atualmente, né, essa argumentação parece que cada vez mais se torna destruidora no universo sociocultural, né? Não é à toa que a gente escuta as pessoas dizerem, olha, fulano de tal jantou cicrano no debate, destruiu o outro na hora, né? Venceu com argumentos. Então, e o que a gente vê também no cenário da política, das relações online, né? Ou mesmo presenciais online, como as pessoas argumentam para destruir, para submeter o outro e até para demolir o outro, né? Ou demolir aquilo que ele é. Então, a gente vive esse cenário de uma sociedade que visa demolir a ideia ou pensamentos ou conhecimentos já produzidos pelo outro. Não para construir, não para criar possibilidades, mas para destruir esse pensamento, né? Então, olhando para isso, né? E para essa realidade, olhando então esse cenário, o primeiro cenário, a pesquisa que eu realizei, né, com base na argumentação, olhando para a BNCC, que é uma realidade, que as escolas estão em processo de efetivação que é um documento normativo, e olhando para a nossa sociedade, que se argumenta cada vez mais para a destruição, para a submissão do outro, as ideias, para alinhamento de pensamento, né? Para a divisão, né? Eu pensei que eu poderia organizar e pensar uma pesquisa que avançasse, que pudesse, aqui no Piauí, em Parnaíba especificamente, pensar sobre isso. Então, por isso que eu coloquei o tema, a argumentação na BNCC, a necessidade de uma abordagem da argumentação com foco nos pontos, nas discussões, nas pesquisas do LACE, né? Então, como é que a escola fica nesse cenário do que a gente está vivendo, né? Socialmente, hoje, tanto online como presencialmente? Como é que a escola fica diante da BNCC com essa proposta de argumentação, né? Então, os sentidos e significados nesse processo, né? Então, para isso, eu pensei em uma pesquisa, né? Pensei em olhar para a argumentação no currículo do Piauí, né?
pensar a produção de um currículo escolar com foco em interações discursivas, colaborativas e críticas, né? Então, essa pesquisa ela tem o objetivo de investigar a organização de interações discursivas no currículo Piauí e as interações discursivas vivenciadas na prática pedagógica no contexto escolar, né? Das escolas, sobretudo aqui da nossa região. Então, de forma específica, essa pesquisa busca identificar que tipo de argumentação o currículo demanda para as escolas piauienses. Será que é uma perspectiva mais para convencimento, você preparar pessoas para a guerra, para a sociedade, para destruir cada vez mais o outro pela força da linguagem, né? Pela argumentação como forma de transformar o mundo, mas por esse viés destruidor, demolidor, né? Poderíamos falar de uma argumentação para o ódio, uma argumentação de ódio, né? Ou o currículo Piauí aponta para uma outra perspectiva defendida pelo LACE para a construção de significados compartilhados, né? A argumentação nessa perspectiva. E a partir daí também tem como objetivo discutir quais são as finalidades da argumentação no currículo escolar, como que a escola está trazendo isso e construindo dentro do seu especificamente no PPP, no projeto pedagógico, nos planos de ensino, na prática pedagógica do professor, e também analisar como gestores e docentes vivenciam essa competência, argumentação na prática pedagógica na escola. Então, seria esses objetivos, toda a questão metodológica é também do LACE, eu me sinto ainda vinculado, mesmo egresso, mas da PUC, mas vinculado por várias razões afetivas e de pesquisa e de poder estar compartilhando essa ideia de visão de mundo, de construção, com base na teoria da atividade sociohistórica cultural, na pesquisa colaborativa. Então, pensar a linguagem nessa perspectiva de transformação, de intervenção formativa, enfim. Então, olhar para categorias dentro desse projeto, a da argumentação para a destruição, para a submissão, e a argumentação para a construção de significados compartilhados. Então, essa pesquisa estava prevista para ser presencial e, considerando a realidade nossa agora, talvez possa colocar mais para pensar mais de forma online, não sei como vai ser isso agora, que eu tenho que reorganizar. Então, a gente espera que a gente crie subsídios para pensar a argumentação nos currículos escolares, criando base para interações discursivas democráticas, críticas e mais dialógicas. O que é que nós precisamos para esse nosso mundo, para nos preparar para esse mundo tão difícil, mas com possibilidade da gente se reorganizar e criar novos horizontes, novas possibilidades de viver de forma mais democrática, porque está aí em discussão a nossa vida, a democracia, o desilenciamento, a capacidade de agir e participar e também ter voz e vez no mundo. Então, era isso que eu queria colocar, são esses 4 cenários que eu queria apresentar para poder chegar nesse tema que eu apontei. Tá? Estou à tua disposição. Não sei nem quanto tempo eu falei. Ótimo, foi um tempo muito bom. Muito obrigada, Frânio. Eu queria agradecer a você a exposição, os comentários sobre o grupo de pesquisa da gente, dizer que é um prazer poder ouvir o desenvolvimento do seu trabalho e as interfaces. A gente tem uma pergunta aqui que é assim, Frânio, como que tem sido para você, que está trabalhando com essas questões também de engajamento, também de proposta de transformação, realizar um tipo de pesquisa que é colaborativa e crítica num momento tão de crise da educação, crise da pesquisa, crise dos valores mais básicos da humanidade da gente. Como que tem sido aí na Parnaíba, na tua cidade, no teu contexto, pensar fazer formação de professores, alunos, numa circunstância como essa?
Então, fora essa questão remota, né, presencial, mas quando a gente pensa no foco da colaboração, eu estou numa regional de educação e a gente tem feito formação, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente se depara realmente com posições que muitas vezes são apenas concordantes, outras discordantes, para avançar por uma, né, discordante, mas no sentido mais, vamos dizer assim, constrangedor da palavra, assim, de posições, às vezes, até de ódio mesmo, né? Então, eu mesmo vivenciei alguns momentos aqui neste ano, né? Momentos em outros lugares, não só aqui em Parnaíba, fui convidado para falar sobre a BNCC, ou quando eu falei de argumentação, fui convidado. Então, posições assim que eu fiquei chocado, as pessoas não conseguiam escutar, algumas pessoas tumultuavam o ambiente. Então, várias vezes eu tive que dizer que o que a gente tem que discutir nessa perspectiva? A gente vai concluir o quê juntos? Porque eu não vou debater no sentido apenas para dizer que eu vou derrotar você ou né, apresentar um ponto diferente para... E o que é que a gente faz com essa posição? Eu penso assim, você pensa de outra forma. Como é que a gente entrelaça essas ideias? Então tivemos alguns momentos assim constrangedores mesmo, né? De pessoas se posicionando e questionando essas posições como fosse apenas de uma ideologia de destruição da esquerda, né? Então, não é fácil, né? A gente se depara com essa realidade porque estamos num país bastante dividido, né? Essa coisa de alguém estimular o que há de pior na gente, porque também nós temos esse lado da animalidade, né? Que não é no sentido de desconstruir o animal, mas no sentido de que a animalidade, no sentido de que nós temos aquilo que é biológico da natureza e que for puxado de alguma forma, foi estimulado, vem à tona a agressividade. Então, muitas vezes alguém pode puxar isso, inclusive por meio da linguagem, estimular isso. Então, a gente vivencia essas experiências, elas são comuns de acontecer, né? É difícil, né? Então, por exemplo, de certa forma, você está dizendo que é necessário uma intencionalidade para fazer uma argumentação colaborativa. Não é natural na gente. Natural talvez fosse atacar, né? Isso até mesmo no Face. Às vezes você faz uma posição e você vem lá, né? Várias pessoas se posicionar é difícil, para se ter muito sangue no olho para lidar com isso. Muitas vezes tem algumas pessoas que psicologicamente não conseguem lidar com isso. Não é por fraqueza, não é por silenciamento, é porque questões psicológicas. É difícil você estar lidando e, né, se a intenção não é compartilhamento. Então, ainda é compartilhamento. Tem um grupo que quer, então vamos conversar, vamos tentar ser críticos, mas vamos para onde a gente quer caminhar, com a intencionalidade, né? Se for apenas para discutir por discutir, não tem sentido. A gente vai brigar, a gente vai posicionar e vai ficar inimigo, vai romper amizades, né? Ou relações, né? Então, isso não serve para nós. Frane, a gente tem aqui, a Frane, uma pergunta do Ulisses. Ulisses, você não quer abrir sua câmera e fazer para a Frane a pergunta, por favor? Oi, Frane, tudo bom? Bem, Ulisses. Obrigado aí pela sua expressão. Pensando na BNCC, né, que é o documento, que é o que está regendo aí hoje em dia a educação básica, qual que é a importância da argumentação na formação dos estudantes com a BNCC hoje em dia? Ela vem como central, né? Então, a argumentação na perspectiva que foi definida na BNCC, ela vai perpassar todas as habilidades, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, você tem lá, mas o foco maior vem para as questões ambientais, as questões de saber analisar, por exemplo, uma notícia, né, em língua portuguesa, até em língua inglesa, né? Mas também há possibilidades que é preciso criar na escola, como trazer argumentação para vários componentes curriculares, para arte, para matemática. Então, como fazer isso? É desafiador. Mesmo que você tenha lá uma habilidade, né, uma habilidade que traz essa proposição,
mas na prática, né, não é uma coisa fácil. Por isso que é preciso de experiência do outro. A experiência de um vai ajudar a outro professor pensar ou reorganizar a sua forma de, né, pensar a argumentação. Há muitas vezes, muitos acham que é só do campo da língua portuguesa, né? Ficam presos a essa ideia. Então, ela é central, é fundamental a argumentação e é preciso ampliar a discussão, pensar nessa possibilidade de, não apenas como algo cognitivo, que é próprio da BNCC, né? São 10 competências, 6 competências elas são cognitivas e 4 são socioemocionais. Então, a argumentação, por exemplo, ela é socioemocional, né? Mas quando ela está lá, perpassa as habilidades, ela vem como algo mais cognitivo, né? Então, como trazer para uma perspectiva mais sociocultural, né? Aí é o desafio, é só a experiência, a gente está iniciando agora, só a experiência, o tempo que vai poder dar essas condições e o engajamento, né? As pesquisas também do LACE. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigada, Ulisses. Eu vou pedir, se alguém mais tem alguma questão que gostaria de fazer para o Afrânio, não sei. Aqui deixa eu olhar. Bom, a gente não tem mais perguntas, eu vou pedir para que todos abram as suas câmeras para a gente poder ter aí na tela todo mundo, e quem tiver algum comentário, quiser fazer alguma colocação, senão eu vou passar a palavra para os nossos colegas professores também do Lael que queiram fazer comentário. Temos a Cissa, a Zuleika aqui, tem mais gente, mas só que não... Pessoal que puder abrir a câmera, quem não estiver conseguindo me avisa. Pode ter sido eu. Tem uma pergunta. Quem que pediu para fazer a pergunta? Cris Nini. Então, Cris, pode fazer. Não está peraí que eu vou convidar você a abrir a câmera, porque eu fechei a sua câmera. Só um minuto. Aí. Pronto, você já pode abrir a sua câmera. Obrigada. Olá a todos. Afrânio, colega querido, tudo bem? Bom, assim como o Afrânio, eu também tenho muito interesse no estudo sobre argumentação, e agora, no meu projeto de doutorado, eu estou trabalhando com a construção integrada do currículo. E eu gostaria de perguntar para você, Afrânio, que trabalhou com implementação de currículo com base na argumentação aí no seu estado, que relevância você acha, ou que importância, ou que direção talvez, pensando assim, uma ajuda de amigo, né? Que direção você me indicaria nessa construção curricular que considerasse a argumentação, ou qual seria o papel da argumentação nessa construção desse currículo integrado? A minha pesquisa sobre a argumentação foi no grupo, no DigitMed. Então, assim, a gente não pensou... No início, nós até pensamos em entrar, enveredar por essas questões curriculares, né? Então, a gente não foi para esse campo, né, curriculares. Na verdade, a Fabrícia que trabalhou mais essa questão curricular na educação infantil, mas para outra perspectiva, né? Mas, assim, agora que eu estou querendo também ingressar por esse campo, pensar o currículo, né, pensar a organização. Quando a gente fala em currículo, então, a gente fala de identidade, né? Eu penso assim, com base em outros autores, né, a identidade, que indivíduo a gente quer formar e para quê, né? Que tipo de desenvolvimento esse indivíduo precisa ter. Então, a comunicação e a comunicação mais no campo da argumentação, né? Das interações discursivas, pode ser aprendido, né? Pode ser ensinado, né? Então, o primeiro momento, me parece que a gente precisa aprender enquanto professores para poder ensinar, né? Aprender a argumentar, que não é fácil. A minha pesquisa, ela, né, Cris,
ela mostrou que vários momentos a gente pensava que estava abafando, a gente estava construindo, alguma coisa, quando a gente vai olhar nas questões linguísticas, né, discursivas, né, a gente vai encontrando indícios de que, na verdade, a gente, por mais que esteja bem interessante, seja maravilhoso, os adolescentes, os participantes adoram, muitas vezes a gente se depara e vê, não, estamos fazendo alinhamento de pensamento, né? Para que o aluno, a outra pessoa, pense igual a mim, né? Então, muitas vezes, no campo do currículo é preciso aprender, né, como argumentar, para ser mais argumentar não no sentido do convencimento, né? Talvez a gente não possa se desvincular, né, dessa realidade, porque, em geral, quando a gente argumenta, na verdade, um ponto de vista a gente quer passar, mas como que isso, a partir de uma intencionalidade, a gente pode construir para pensar a mudança, né, no ambiente que a gente está inserido. Então, eu acredito que uma possibilidade é argumentar com base numa situação concreta. Então, vamos argumentar com base, a BNCC traz a questão, por exemplo, meio ambiente. Então, pensar o lixo, pensar as práticas individuais e coletivas de como as pessoas cuidam disso em casa, na cidade. Então, trazer essas questões para argumentar, né, e construir significados a partir dali, né? Então, não no sentido só de alinhar pensamentos, lógico que, né, mas no sentido de pensar como que o outro tem parte da resposta para que a gente possa pensar, né, aquela coisa assim, a experiência de um ajuda o outro, né, a construir outra, né? Então, é sempre a experiência do outro. Obrigada, Fran, Cris. A Cissa também levantou a mão. Cissa, eu não estou vendo você, não sei se você está com o vídeo ligado, mas se você quiser falar. Cissa, você tem que... Eu, na verdade, posso falar? Sim. Tá. Então, a Frane, foi um prazer enorme ouvir você. Eu estou aqui lutando com meu celularzinho, tentando ficar conectada. Tem hora que escapa, some, volta. Estou aí tentando seguir. Mas eu queria te falar uma coisa que eu acho que é muito pertinente para o que você está falando. Essas situações que você descreve com essa dificuldade, na verdade, na interação com os outros, quando há muitas contradições entre as visões das pessoas. Eu fico me perguntando se a discussão do Freire sobre situação limite não seria bastante pertinente para trabalhar com isso, pensando na argumentação mesmo. Qual o conceito do Freire que você disse? Não consegui. Situação limite. Ah, tá. Sim. Então, eu acredito que os conceitos freirianos são importantes, né? Eu lembro de ter trabalhado com a pedagogia do oprimido, né? E lá tem vários pontos que falam de como, né, lidar com essas situações, né, em que nós vivenciamos e que precisam, né, que são situações sofridas também, né? Porque o que eu construí, a minha identidade, ela tem relação com as experiências, com os discursos, com as vozes que, né, foram, de alguma forma, me afetando ao longo da vida. Então, tem algumas pessoas que acreditam mesmo que estão com a verdade, né, e que não abrem mão, e que precisa ser bastante verdadeiro, e a verdade tem que ser dita de qualquer forma, e fica difícil você, muitas vezes, negociar ou compartilhar, né? Às vezes você pode escutar apenas, mas não é suficiente, né? Problematizar, mas a pessoa acaba, muitas vezes, ficando meio raivoso, porque quer que aquela ideia seja aproveitada e não abre mão, né? Então, vivemos essa situação, eu entendo que cada vez mais isso está mais forte, né, no nosso país, e a escola, como eu falei antes, ela é esse espelhamento. Na escola a gente vivencia isso, né? A escola, ela de alguma forma, ela espelha o que está acontecendo no mundo, né? E por mais que a gente lá não seja um ambiente tão assim se usa a argumentação para destruir o outro, mas ainda a argumentação do convencimento, a argumentação para persuadir, né,
argumentação para convencer que é para submeter o outro a uma ideia padrão, né? E nunca pensar que isso não possa ser, né, desconstruído ou revisto. Então, há contradições. Uma delas, por exemplo, que a gente colocou aqui, é que achar que eu estou argumentando, eu estou tendo um ponto de vista, eu estou orientando o meu aluno, e que ele tem que aceitar uma verdade, que ele não pode discordar, se ele discordar está desrespeitando, né? Muitas vezes a discordância é vista como desrespeito pelo professor, é visto como uma atuação que não cabe ao aluno, mas só apenas escutar. A gente se depara com várias situações assim, né? Obrigada, Frane. Vou passar, então, a palavra para a Zuleika ou para o Tony, para que eles possam, agradecendo a todos que estiveram aqui, principalmente a organizadora mor desse projeto, né, a nossa Cláudia Delfino, que é a mãe do que está acontecendo. Eu sou só a cara, ela é que é a estrutura. Então, agradecendo a Cláudia, eu passo a palavra para a Zuleika, para poder fazer aí a fala pelo nosso live. Vai, Cláudia mesmo. Uhul! Cláudia. Eu queria agradecer tanto a Michele quanto a Frânio pelas apresentações, né? Eu acho que eles acabam mostrando que a passagem pelo Lael deixa marcas, né? O que vocês, né, construíram aqui no Lael, vocês estão levando para os seus locais de trabalho, para os seus, né, pontos aqui no Brasil. Vocês estão colaborando para a disseminação do conhecimento que vocês constituíram aqui no grupo, né? Então, tanto no caso da Michele como eu, né, também com formação de base clínica, nós aqui fonoaudiólogas, né, quanto a Frânio, né, e as pesquisas de vocês acho que trouxeram, né, os dados, essa questão da atualidade, né, do momento que a gente vive. Então, acho que a gente vê que também tem isso, né, o tema que vocês estudam continua aqui, continua presente, vocês têm muito ainda a debater, contribuir e levar, né, esse conhecimento, esse aporte que o Lael pôde prover para vocês e que certamente vocês também enriqueceram esses grupos. Acho que o melhor para nós, acho que o que mais compensa, eu, Fernanda, a Tônia, a Cissa Maga estava por aqui, a Lúcia Arantes, eu vi a Suzana também, né, aqui, a gente sentir e saber que vocês continuam afiliados ao grupo de pesquisa, ou seja, o Lael não saiu de vocês, assim como a gente não quer que vocês saiam do Lael, tá? Então, eu queria agradecer imensamente. Tem gente aqui lembrando na lista, a gente já lembrou na outra também. Hoje é dia de celebrar o aniversário da Cláudia Delfino. Então, mais uma... Né? Vamos cantar parabéns, né, Su? Vamos lá, gente, todo mundo abrindo o microfone para a gente poder cantar parabéns. Cadê a Cláudia? Onde está? Está fechado, então vai ficar no Spotlight e nós vamos cantar parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, gente. Beijo para Cláudia. Obrigada, beijo, pessoal. Super Cláudia, supersônica. Muito bom. Obrigada, está sendo um prazer trabalhar com todo mundo. E obrigada, Fernanda e Michele. Tony, você quer falar mais alguma coisa? Eu posso encerrar? Pode encerrar. Agradeço você, fizemos tudo sob os seus bons auspícios novamente. Tecnologicamente aqui, enroladíssima, mas gente... Mó profissa, demais. Tô tentando. Gente, um prazer estar com vocês. Até a semana que vem. Fiquem atentos para ver quem serão os próximos que vão estar com a gente e aproveitem essa oportunidade, tá bom? A gente termina, então, novamente com uma musiquinha que é como a gente começou, que é da Tereza Cristina, para a gente celebrar aí e dar força para os artistas que, como nós, professores, precisamos de muita garra para resistir esse momento. Então, um abraço a todos, bom final de semana, boa semana e força aí, viu, gente?
Ficou sem o som. Sem o som. Alguém está vendo no Facebook? No meu está dando que está fechando, mas já para vocês já parou? Não. Ainda está passando? Não. Já parou, né? Então, nós já terminamos. Ai, que bom. Não, agora, Tony, você nem precisa continuar, porque estamos só nós, a nossa galera. E tirando a Azul, que também já está quase do nosso time, já está aí o pessoalzinho. Ó. Michele, muito obrigada. Zul, muito obrigada, todo mundo. Eu vou correndo, que eu tenho outra reunião começando agora. Obrigada, Frane. Obrigada, beijo. Michele. Tchau, beijo tchau. para vocês, gente. Obrigada, companheiros. Michele, Obrigada, um abraço, Tom. Michele. Abraço, Frânio. Prazer. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudia. Vai ficar tudo guardado, tudo salvo. Aí depois, se vocês quiserem... Bom, também está no Facebook, não, vocês também vão poder... Saudade dessa imagem aí atrás, olha. Que saudade aí da PUC aí atrás, essa imagem. Eu também, viu? Muita saudade. Eu também estou com saudade. Nem a imagem, nem passar na porta, eu não passo mais. Uma tristeza. Beijão, Fê. Muito obrigada, Cláudia. Bom fim de semana. Bom fim de semana.